Começa aqui o espaço de comentário de Pedro Santa Lopes. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos começar hoje pelo Orçamento de Estado, não é? Que fomos conhecendo ao longo da semana. E a coligação do Governo, que tem efeitos políticos aqui, não é? Isso tem. Paulo Portas e o CDS-PP, politicamente, perderam ou ganharam? Eu penso que não conseguiram aquilo que disseram, optaram por dizer publicamente que queriam. Quer dizer, aqui a questão, julgo que foi essa. O CDS não teria perdido se não tivesse feito em público a pressão que fez. Mas não acha que aos olhos das pessoas pode ser vantajoso? Ou seja... Para o CDS? Sim, no sentido de... Pode. Enfim, a força que o CDS fez para baixar os impostos pode ser positivo aos olhos dos portugueses? Pode. Não é a minha maneira de ver o ideal de atitudes numa coligação. Mas, visto sob essa perspectiva, eu penso que sim, que o CDS pode capitalizar e o PSD ficar com a parte mais antipática da questão. Esta forma que foi encontrada é, de facto, muito sui generis, como já tive a ocasião de referir, e tira do prazo de vigência deste governo, outubro do ano que vem, se as eleições forem na data prevista, os frutos de um eventual resultado positivo da medida. Ou seja, a economia crescer e poder baixar os impostos. Já foi dito e repetido. Agora, o que é que isto representa? A sua pergunta leva-me ao ponto que eu queria hoje exatamente aqui sublinhar mais uma vez. É que o CDS pode capitalizar, mas capitalizará tanto mais quanto menos se falar em coligação agora e nos tempos que aí vêm. Eu já disse isto aqui várias vezes. Acho um erro falar-se em coligação tão cedo. E ainda por cima porque há uma grande diferença. Antes fazia-se AD para tentar a maioria absoluta. Hoje em dia anda-se a tentar fazer coligação para se tentar ter mais um ponto que o PS, ganhar ao PS. E por isso, na minha perspectiva, essa ideia de coligação, ainda por cima, em princípio, a tanto tempo de distância, tanto, entre aspas, um ano ou quase, é enfraquecedora. É a minha opinião, estou absolutamente convencido disso. Já tive a ocasião de transmitir a minha opinião também a quem acha que não deveria haver coligação? Agora, chegando ao final do ano letivo que vem, vamos dizer assim, quando se for fazer abril, maio, eleições em outubro, as listas têm que começar a ser feitas em abril, maio, aí fazem o balanço. Eu diria, no estado em que está... Mas sabe, Paulo Portas gosta de fazer essas surpresas pouco antes das eleições. Gosta, sei. No estado em que está a coligação, eu aposto... Ou seja, o que é dito agora pode não se verificar em... No estado em que está a coligação agora, eu apostaria, como não haverá condições para os partidos serem coligados. Mas daqui até lá eles já tiveram mal, assim, bem, rufos, zangas, quase em lua de mel, passa a expressão, muito bem, solidários. Portanto, isto varia muito. Mas desta vez há um fator que não havia há um ano e meio, ou há 2 anos, que é o desgaste. Quer dizer, estão a chegar ao fim de uma legislatura extenuante completamente. E eu não vou dizer que eles já não se podem ver, não digo isso. Mas, quer dizer, estão um bocado saturados porque há, de facto, diferenças de pontos de vista. Esquecem-se daquilo que eu aqui várias vezes tenho dito, que é o essencial, é que na estrada, no caminho que tiveram de calcorrear, ao abrigo do plano de emergência, só encontram a saída, de facto, provavelmente em conjunto. Mas aquilo que o Zé Carlos Castro perguntava, ou seja, acha que o CDS capitaliza? Pois poderá capitalizar se o CDS disser ao longo deste ano eu vou sozinho às eleições. Sim, no caso disso sozinho, claro. Pronto. Se for em coligação, se fizerem já coligação, aqueles que gostaram da atitude do CDS, o CDS anuncia que vai com o PSD, tendem parte a fugir dali. Aqueles que acham que o PSD fez bem e o Primeiro-Ministro fez bem não ceder à campanha pública do CDS, se o PSD vai com o CDS também. Portanto, uma coligação só é proveitosa em termos de ganho eleitoral se for anunciada mais em cima das eleições. Mas, por outro lado, pode haver outra leitura. Há montes de leituras, claro. Sim. Mas não acha que se uma coligação esteve no governo num período tão difícil, é essa mesma coligação que deve ir a votos? Há esse princípio e isso é bonito, sem dúvida nenhuma, e deve ser assim.
Mas então que o digam e que se comportem em coerência, porque o problema é assim, eles dão-se mal, anda cada um para o seu lado a dizer eu queria subir os impostos, eles não quiseram, eles queriam violar os compromissos orçamentais e nós não deixámos, e só à última da hora que mostrarmos a fórmula, andam nisto em público, mais ou menos disfarçado, cada um a dar a sua versão. Eu até ouvi Paulo Portas a dizer, não era isto que eu queria. Ouviu? A dizer, tinha preferido baixar um ponto na taxa da contribuição. Bem, andam assim, e depois falam em coligação. Andam as fontes próximas dos dois líderes a dizer, não, temos que assinar o acordo de coligação, mas uma coligação entre quê? Um casamento entre quem? Entre duas pessoas que já não se podem ver, que namoram ou vivem juntas há 3 anos, vivem juntas e que já não se podem ver uma à outra, andam zangados e depois vão à igreja casar ou à conservatória. Não faz sentido. Devia ser ao contrário. Podem viverem juntos, estar cada um em seu canto e depois, se derem bem, se continuarem a dar bem, então depois casarem-se. Aqui, na coligação, eles têm que estar na mesma casa, ou pelo menos estão no mesmo hotel. Têm que seguir na mesma estrada. Bem, não vale andar a dizer, nós vamos continuar isto que os senhores estão agora a ver, nós zangados uns com os outros, nós a divergirmos uns dos outros, nós queremos continuar mais 4 anos. Mas em nome de quê? Qual é o objetivo comum? É dizer, Paulo Portas é muito bom, queria baixar os impostos. Passos Coelho é muito bom, não deixa baixar impostos nenhum. Os dois, um é Primeiro-Ministro, outro é Vice-Primeiro-Ministro, mas têm opiniões diferentes agora sobre o essencial das questões do orçamento. Mas apesar disto, nós queremos ir em coligação. Não faz sentido. E não faz sentido nem dos próprios, nem da catrefada de comentadores que eu ouço a dizer isto. Eu, se estivesse no lugar de qualquer um dos dois, não falava de coligação, tentava refazer o bom clima, o bom espírito, o bom entendimento entre a coligação, enunciava objetivos para os próximos anos, jogava o ataque em relação ao PS já de António Costa e deixava-me destas questões que interessam pouco. O que interessa é a economia crescer. Os portugueses sentem que as coisas estão melhores do que estavam. Há alguns sinais, mas já sabemos que são tenues, mas há alguns sinais, em vez de se andar a estragar aquilo que se vai conquistando. Depois vem Pires de Lima dizer o IVA não baixou, mas também havia lá dentro quem quisesse mais uma taxa sobre o turismo e eu não deixei. Pareceu das palavras dele. Pronto. Temos aqui 15 dias agora para eles deitarem cá para fora tudo o que andaram a acumular, andam aí pelo país a despejar o saco, como se costuma dizer. Pronto. Temos que aguentar isto. A questão é, e o que é que... E depois... Mas não sabem. Mas então não se fala em coligação. Há outra legislativas, presidenciais, parece que são dois eternos apaixonados, mas não são. Dão-se mal. E se dão mal, mais vale cada um ver se consegue viver sozinho. Mas há ainda uma outra perspectiva, já a pensar nas eleições. Na perspectiva do CDS-PP, por outro lado, ao concorrer em coligação, e partindo de um princípio que parece ser já hoje claro, de que não haverá maioria absoluta, que pode haver um governo PS-PSD, ora, se houver um PS, uma coligação, teria que ser um governo PS-coligação, e então garantia que o CDS se mantinha no governo. Sim. Por outro lado... Eu acho que o CDS, por exemplo... O CDS pode ser o suficiente, sozinho, pode ser o suficiente para fazer a maioria absoluta com o PS. E essa é uma jogada que Paulo Portas pode querer fazer. Mas esse, para mim, é o ponto. E posso dizer, também já transmiti na devida altura. Eu acho que antes de falar em coligação deviam dizer, lá está, nos objetivos para os próximos anos, nenhum de nós irá sozinho para o governo com o Partido Socialista numa futura legislatura. Sejamos nós a ganhar as eleições, ou seja, o PS. Porque isso faz o quê? Tranquiliza as hostes e dá, de facto, uma ideia para fora de alguma comunhão de caminhos. Assumirem o compromisso. Haja o que houver. Imagine ganhar o PS as eleições. O PSD chega para fazer maioria, mas o PSD não vai sozinho sem o CDS. O CDS chega para fazer maioria, mas o CDS não vai sozinho. Ganha o PSD. O PSD e o CDS, pronto, então farão com o PS. Mas o PSD, se forem sozinhos e ganhar as eleições, também não faz governo sem o CDS. Será o tal governo de salvação nacional. E, portanto, este compromisso, para mim, é que pode fazer sentido, independentemente de dizerem se vão em listas juntas, ou seja, coligação é isso, ou não. Porque eles podem ir em listas separadas e assumir este compromisso. E aí Paulo Portas ficava mais descansado, porque eu também percebo. Ele disse assim, então vou em coligação, depois aquilo não corre bem, desmanchou a coligação e o PSD vai para o governo com o PS.
Ou o contrário, porque há sempre a desconfiança desta atração que o CDS tem, entre aspas, pelo PS em determinadas alturas da vida do país. Sempre se especulou, já fez governo com o PS, em 78, Freitas do Amaral e Amar da Costa com Mário Soares. Era a estratégia do camelo que visava liquidar o PSD, as duas borsas, PS e CDS, e o PSD ficava no meio rapado. Não produziu efeito. E depois, já com José Sócrates, tudo, falar com o Manuel Monteiro, falava-se da possibilidade de acordos com o Partido Socialista, de governo. Nunca chegaram a acontecer. E depois houve a história do Cajelimiano com António Guterres, mas havia aqueles encontros entre Guterres e Manuel Monteiro que também se falava. Portanto, há aqui muita matéria que PSD e CDS podem tratar em vez de andarem a inventar soluções ridículas. Fazer um acordo de coligação neste momento ou no próximo mês ou 2 meses é ridículo. Seja para legislativas, seja para presidenciais. Nenhum deles, por enquanto, sabe o que é que quer nessa matéria. Só sabem uma coisa. Não querem que o outro vá para o governo sozinho com o PS. Muito bem. Então assinem isso. Assinem isso. Um acordo de não traição. É o que se chama vulgarmente side letter, não é? Uma side letter, uma carta de conforto, uma colateral, chame-lhe o que quiser. Nenhum trai o outro. Já não é mau. Já não é mau. Agora, se amam, se vão estar juntos para sempre, outra questão. Mas não se vão enganar, vão ser leais. Ninguém vai com o outro ao cinema. Muito bem. Para usar aqui uma expressão suave. Magnífico. Agora, isso é a única coisa razoável que está em cima da mesa, porque o mais será ridículo. Uma coligação entre duas entidades que andam para aí em público desculpa a expressão, mandar bocas uma à outra. Faz sentido. E o que me faz impressão na política hoje em dia, muitas vezes, é isto. As pessoas constroem a chamada geometria da política. O que é que se faz? Devem perguntar assim, o que é que se faz nestas alturas, nestas eleições? Há hipótese de coligação, não é? Então, olha, vamos fazer uma coligação que é para sairmos deste ambiente. Em vez de irem à substância das coisas, analisarem, perceberem, inteligirem, compreenderem, não, põem-se a desenhar, a fazer castelos no ar. Uma coligação entre PSD e CDS decidida agora corresponde a estar a brincar com castelos no ar. Não há base nem substrato neste momento sustente isso. É a minha opinião. Acha que a coligação de algum modo pode influenciar a escolha de um candidato presidencial do PSD? Pode, quer dizer, isto é muito engraçado. Pode, porque agora estamos também, em matéria presidenciais, nessa fase. Eu leio a imprensa, leio alguns jornais, a semana passada, de fontes do PSD e CDS, vamos fazer coligação daqui a pouco tempo, e é para legislativas, é para presidenciais, é para tudo. Pronto, dá para rir, mas sim, senhor. E depois pergunta-se assim... mas então isso de fazer um acordo quer dizer que vão apoiar Santana Lopes, os artigos. E depois vêm dizer, não, Santana Lopes, mas porquê? Porquê o meu nome? Porquê é que não perguntam? E se houver acordo, então quer dizer que vão apoiar Marcelo Rebelo de Sousa? Isso é o que faz mais sentido. É o nome mais falado, é o princípio mais forte, mas não perguntam. Quando até se sabe que o CDS diz que há vários dirigentes que o nome preferem do PSD é Marcelo Rebelo de Sousa. Então por que não perguntar, preferem Marcelo Rebelo de Sousa? Não. Santana Lopes cá a tese de que Passos Coelho prefere a mim. Mas eu posso dizer aqui, não há nada entre o Presidente do PSD e eu próprio, em termos de conversas passadas ou presentes, nada que sustente essa tese. Isto é dessas ficções, corre. Sim, mas o mesmo acontece com o Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Não, com o Marcelo Rebelo de Sousa pode haver Marcelo até especula o contrário. Marcelo diz que não tem apoio de Passos Coelho. Pronto, ele lá sabe. Mas, como sabe, tem-se escrito sempre Passos Coelho, professor Santana Lopes. A mim nunca me disse, nem direta nem indiretamente. Portanto, é uma ideia falsa. Porquê é que perguntam? Parece que há uma vontade à partida de facto. Repare, é conhecido o problema que houve na AD de Marcelo Rebelo de Sousa com Paulo Portas. Mas agora dão-se bem. É conhecido, não sei se dão assim tão bem. Está muito melhor. Está muito melhor. E, portanto, a pergunta que faz mais sentido é o seu nome, porque parece ser impossível que o CDS, com Paulo Portas, apoie Marcelo Rebelo de Sousa. Mas isso já passou. Eu vou dizer assim, por estranho que possa parecer, não é estranho, não sei se é estranho, eu diria nessa lista de nomes com os atuais dirigentes do CDS, eu poria o meu nome em último lugar nessas preferências do CDS. No caso da questão se pôr alguma vez.
E, portanto, se me perguntar porquê, várias razões podem ser, também não estou muito interessado em aprofundar. A questão, como eu tenho dito sempre, é que qualquer candidato presidencial não se deve pôr na dependência de partidos. É por isso que a minha ideia é que Marcelo Rebelo de Sousa, ao falar de tickets, também se equivocou sempre. Deve ser Costa, Guterres, ou Passos Coelho, Santana Lopes, ou... Não. Não. Isso até é mau para um candidato presidencial do centro-direita, segundo as leituras dos principais comentadores, que dizem que é o PS a ganhar as próximas eleições. Mas não é por haver distâncias do PSD, é porque os candidatos presidenciais devem ser, de facto, pessoas que sentem a vontade, o impulso, a convicção, o querer de servir o seu país na presidência da República e, para isso, depois, logo vêem se os partidos apoiam ou não. Agora, está-se a dizer, vamos fazer um acordo partidário. Olha, Passos Coelho e Portas candidatos às legislativas e para as presidenciais queremos este. Isso é a mesma coisa que dizer que esse já perdeu. Porque não ganha assim. Tem que aparecer um candidato que as pessoas sintam que é candidato por si e não a mando de qualquer partido ou qualquer coligação. É aquilo que eu estou profundamente convencido. Portanto, dizer-se, vamos fazer umas... Aliás, saiu este fim de semana um trabalho muito interessante, que eu ainda não li na revista, só vi na net de partes, sobre o que aconteceu em 2004, há 10 anos. E havia isto em que se diz que, na altura, Ricardo Salgado reuniu com Marcelo Rebelo de Sousa e com Durão Barroso, em casa dele, exatamente para evitar, e com Cavaco Silva, para evitar que fosse eu o candidato presidencial, o que já na altura se dizia, e eu estava em primeiro lugar em várias sondagens, o que hoje não estarei seguramente. Em 2004. É muito interessante ler aquilo, várias coisas, pronto, que eu disse sozinho, que eram as razões de muita coisa, estão lá no trabalho da jornalista Cristina Ferreira. É um trabalho de 30 e tal páginas que vem. E, portanto, que conta a história, o título é A Queda do Império. E eu com isto não estou a dizer, pronto, porque agora passa-se o que se passa com o BES, que isto tenha alguma coisa a ver, ou com Cavaco Silva, que seja contaminado pelo que se passou no BES ou Marcelo Rebelo de Sousa. Acho essas teorias execráveis. Ricardo Salgado e o BES na altura não tinham esses problemas, Marcelo ou Cavaco ou Durão Barroso eram absolutamente livres de estar e reunir com ele, ou mesmo fosse agora, cada um tem as suas vidas pessoais, isso não afeta em nada a credibilidade deles, a questão, se as pessoas são sérias ou honradas ou não, não é por amigos terem problemas ou pessoas com quem reúnem. Agora, outra coisa é o significado político das coisas. E, de facto, isso está lá na rádio e ninguém pode desmentir. E eu soube na altura, como os jantares, vão dizer assim, como é que vamos evitar que aquele senhor ganhe as presidenciais, seja candidato ou ganhe as presidenciais, que é o candidato? Muito bem, é Cavaco Silva, que aliás já queria ser candidato e que, na minha opinião, ganharia, mesmo que ele tivesse sido candidato. Agora, 10 anos depois, podem-se passar coisas parecidas ou semelhantes. Mas como é que há alguma explicação para essa... não sei como lhe é de chamar, inimizade ou preferência, ou não preferência, pelo seu nome, de algumas figuras do PSD? Não, foi sempre assim, eu não sei explicar, quer dizer, houve alguém que disse, é a vida pessoal que teve durante anos, ou muito exposta, ou isto, ou várias razões, mas mesmo antes de ter a vida pessoal, um percurso agitado, ou mais exposto, ou fosse o que fosse, a aversão já era igual, desde que eu trabalhei com o Francisco Sá Carneiro. E, portanto, tem muito a ver com a disposição, para falar a verdade, cada um tem, para se meter em lógicas de grupo e para andar a fazer a corte aos mais poderosos, ou para viver sozinho e por si, com os riscos que isso comporta. E, por isso, eu costumo lembrar, o meu pai sempre teve a mania de me chamar Fernão Capelo Gaivota, disse que eu gosto de voar sozinho e não em bando. Pois, talvez. Se calhar é por isso, ou se calhar é porque eu sou mau, ou tenho muitos defeitos, ou sou pior que os outros. Eles lá sabem. O que é facto é que, de facto, não queriam. Era a tal, desculpe falar nisso outra vez, a má moeda de que falava Cavaco Silva há 10 anos. Pois, pronto, pois tem acontecido o que tem acontecido. Agora, o que é facto é que houve essas divisões em 2004, houve esses jantares, houve essas reuniões, que nenhum pode desmentir, pois houve o que se passou e agora vão existir coisas parecidas. Há um personagem comum nisto tudo, de facto, desse tempo e agora, que é Paulo Portas. Paulo Portas estava nessa altura, e há outros mais secundários, mas iguais. Agora,
No mundo de hoje, o que as pessoas não fazem é tirar lições. É por isso que este trabalho desta jornalista é muito útil. E esta crise do BES, tudo o que aconteceu ao mesmo tempo do ponto de vista político, contribui para alguma clarificação. Ainda vai contribuir mais. Os tempos que aí vêm, aliás, vai começar agora a Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES, e vai contribuir mais para as pessoas perceberem qual é a maneira de cada um ser e estar na vida política, na vida pública, independentemente das atitudes ou do género ou da pose que cada um assume em público ou na política. Uma coisa é o que é a vida de cada um. E as pessoas devem olhar para isso em vez de olharem só para as máscaras ou para o ar mais ou menos solene ou mais ou menos formal. Porque é que uns preferem uns e não preferem outros? Quais são os valores e os interesses que estão em causa? São legítimos? Não são legítimos? Eu, à partida, considero que são todos legítimos. Eu sou defensor de uma sociedade de economia de mercado, considero-me social-democrata, gosto de que hajam bons banqueiros, bons líderes de grupos financeiros, e acho inteiramente legítimo que eles tenham preferências pelo dirigente político A ou B, completamente. E não é por depois haver uma crise num grupo financeiro que passa a achar que aqueles que eles apoiaram, estão feitos com essa pessoa, tem alguma coisa. Isso nunca. Isso foi aquilo que já me fizeram várias vezes na vida, de insinuações e a outros. Nada. São campos separados. Agora, politicamente, volto a dizer, tem significado. E a coligação tem que aprender. Porque a coligação com estes jogos, não quero o Santana Lopes, quero o Marcelo, não quero o Marcelo, quero o Rui Rio, depois vêm outros e põem que uma empresa, um secretário de Estado, fez isto para favorecer o Rui Rio, que é uma pessoa íntegra e acima de toda a suspeita. Começaram com estes jogos, com os estalinhos de carnaval, como eu digo, às vezes são autênticas bombas de mau cheiro de carnaval, para se tentarem prejudicar uns aos outros, atingir uns aos outros. Eu sei bem o que se passou. Eu imagino, durante 3 anos ninguém criticou a minha atuação na Santa Casa. Falei em julho, 19 de julho, das presidenciais, comecei logo a ter alguma controvérsia, porque é assim a política, não vale a pena. Mas isso é uma coisa. Outra coisa são ataques pessoais. E isso eu não faço. Estou aqui a dizer, Rui Rio, conheço muito bem, é uma pessoa íntegra, como digo de Durão Barroso, como digo de Marcelo Rebelo de Sousa, não tenho dúvida nenhuma, e capazes e inteligentes. Portanto, acho que a política se deve fazer assim, com franqueza, e depois as pessoas escolhem quem é melhor, quem não é. Eu não tenho dúvida nenhuma, e disse sábado numa conversa que tive com o Diário Notícias, eu compreendo, Marcelo Rebelo de Sousa entenda, por exemplo, em matéria presidenciais, que está em primeiro lugar na fila da legitimidade. Eu percebo. E acho um erro da parte dele dizer, não sou candidato porque o PSD não quer. Já disse, acho um erro. Porque ele tem 65 ou 66 anos, porque ele tem um percurso, foi presidente do PSD, não foi primeiro-ministro, mas por onde nem todos foram. Sim, mas com esse discurso parece acreditar que Passos Coelho vai cair nas próximas eleições, não é? Eu? Não, Marcelo. Pois, pode dizer que talvez, não sou preferido deste é o que lá está agora, não é? Mas eu trabalho num pressuposto diferente. Não tenho nada a certeza que Passos Coelho perca as próximas eleições. Não tenho a certeza. E quer ele ganhe, quer perca. Se eu tivesse que decidir ser candidato presidencial, isso para mim seria indiferente. E, portanto, indiferente. Ou uma pessoa entende que pode ser útil ao seu país, está em condições de o servir e de fazer bem no exercício daquele cargo, ou não. Agora, eu se for o PSD, se o PSD tiver mais que 30, se tiver só 28 não vou, se o Costa tiver maioria absoluta, eu se calhar não vou, se calhar... Eu confesso, não sei fazer política assim, não estou a dizer que sou melhor ou pior, não é o meu género, por isso se calhar, olha, já ganhei, já perdi, e não tenho medo nem de ganhar nem de perder, isso não tenho. Confesso. Vamos seguir em frente. Temos já pouco tempo que gastamos. Sim, gastamos muito nesta coligação. Nesta questão mas da a coligação é um tema vital. Olha, este tema que tínhamos a seguir, julga PT? Ou... Sim, vamos para a PT. Acho que temos mais ou menos 8 minutos. Olha, isto é um tema bem sério para uma coligação de governo se preocupar, olhar e pensar. É o fim da PT. Acha que é o fim da PT? Da PT como a conhecemos, acaba por ser. Sim, pode ser. Agora, eu acho que ainda há hipótese de trabalhar em alianças estratégicas com sentido. Não vou dizer é melhor a empresa A ou a empresa B ou C. Nós não podemos transformar a nossa economia, as nossas grandes empresas, como é que lhe dizer, num bazar, em que quem aparece e tem mais dinheiro, olha, compra independentemente do sentido estratégico que isso faça. Chineses, indianos, angolanos, brasileiros, ou espanhóis, ou franceses. Muito bem. E qual é o nexo? Pode ser, mas são empresas privadas, o Estado não pode mandar.
com certeza. O erro foi a venda da Golden Share, ou não? Eu só posso ser coerente com o que dizia na altura. Eu não gostei, achei essa imposição e acho da União Europeia um abuso. É muito boa para os grandes Estados, é má para os pequenos Estados. É muito boa para as grandes economias, para as empresas multinacionais ou outras, é má para os pequenos Estados. E, portanto, lá está, tal como esta diretiva dos bancos de transição, eu nunca gostei dessas normas europeias. Acabou. Pronto, com certeza é a vida, como diria o engenheiro Guterres, mas lá por acabar as Golden Shares não acabam os governos. E os governos, como nos mostra o Brasil, como nos mostra a Alemanha, como nos mostra a Espanha, a França, olham pelo que se passa com as suas empresas, principalmente as estratégicas, e mexem-se no terreno da diplomacia. O que é curioso é que não há nenhum negócio a este nível, nenhuma parceria que eu me lembre com o Brasil que tenha dado certo, não é? Pois. Por isso eu escrevi outro dia no Correio da Manhã, com o Brasil temos sempre problemas a todos os níveis. Temos as novelas, temos o futebol, irmão para cá, irmão para lá, te adoro, o avô, o tio, mas eu, quero nos 5 anos que estive na cultura, mais acordos ortográficos, menos acordos ortográficos, mais o tempo pouco que estive como Primeiro-Ministro, senti isso. E, como cidadão português, vou acompanhando, é muito difícil. E penso que o Brasil devia olhar para essa questão de outra maneira, porque aquilo que se passou, se tivesse sido ao contrário, já o disse, o Brasil de certeza que reagia e reagia com força. Como já lhe disse aqui outro dia, julgo, Dilma Rousseff não gostou nada do que aconteceu na EDP, em que o Brasil não ganhou e ganharam empresas chinesas. E fê-lo sentir de modo muito veemente, quanto mais não seja pela omissão, e por receber ou não receber entidades portuguesas, e por dar luz verde ou não, ou com manifestar concordância ou não, mesmo sendo empresas privadas, com a vinda cá a novos investimentos em Portugal. E Portugal não pode dizer assim, o seu governo, eu estou neutro, não quero saber e tenho raiva a quem saiba. Não. O governo tem de saber, mesmo que não seja acionista ao Estado da PT, do que vai acontecer com a PT, estar atento e agir, porque a diplomacia hoje em dia é tudo isso. É tudo isso. Não é fazer nada de ilegítimo, mas às vezes pode-se fazer sentir, olha, seria mais do interesse nacional uma opção por uma parceria estratégica nesta área territorial, assim ou assado. Porque, veja, nós temos neste momento o que aconteceu, e é muito impressionante. Quais eram as grandes referências empresariais, independentemente das EDPs ou das Galp? BES, PT, TAP. Agora vejam o que está a passar. BES foi o que foi, a PT hoje baixou quase 30%, a TAP está com os problemas de capitalização e outros que são conhecidos. E vai ser privatizada ou não, essa polémica continua. A questão de saber se é 100%, a 2/3. E porque a questão também lá está, temas para a coligação tratar e levar até ao fim, é que a TAP não aguenta sem dinheiro muito mais tempo. E a legislatura acaba daqui a um ano. Portanto, uma decisão sobre... Mas o Governo já disse que gostaria de privatizar a TAP, então, ou relançar a privatização da TAP até ao final do ano. Pronto, e eu diria, Natal é Natal, como dizem os alentejanos, eu também sou de sangue, chuva em novembro, Natal em dezembro, é melhor ser em novembro, em dezembro já é tarde. Quanto mais depressa avançar esse dossiê, melhor. Lá está, a coligação, em vez de andar no reino das queixinhas recíprocas, chega a conclusões sobre estas matérias. Vamos à frase da semana, que escolheu uma frase do Presidente da Comissão do Parlamento Europeu para os Orçamentos da União Europeia. Sim, que é uma frase... Ele diz o seguinte, o verdadeiro problema é que estamos a criar um efeito bola de neve de dívida acumulada, ao ponto da dívida da União Europeia valer 11 mil milhões de euros no final de 2011, 16 mil milhões em 2012, 23 mil milhões no final de 2013 e poderá chegar aos 30 mil milhões no final de 2014. Temos que pôr um fim a isto. Sim, foi Jan Arthurs que disse isto, que é o tal Presidente da Comissão do Orçamento do Parlamento Europeu, e esta é a questão. A dívida vai subindo, não é nossa, da União Europeia, e os dirigentes da União Europeia, está tudo, eu diria, ainda na praia, no verão, e, portanto, só tomam posse lá para novembro ou dezembro, é como a privatização da TAP. As eleições foram em maio, já lá vão quase meio ano. Eles, tal como a nossa coligação cá tem muita coisa para tratar, o Sr. Juncker, a sua equipa da Comissão Europeia, tem muito para tratar.
E continuamos à espera. Quando é que tomam posse? Em novembro? Com as audições dos comissários para trás e para a frente? Houve ali uns erros de casting, não é? Pois houve, mas isto devia ter ficado resolvido antes do verão, eleições em maio, até ao fim de julho isto tinha que estar resolvido. Está a ver, mas não. Estamos hoje, 20 de outubro. E pronto, e continuamos à espera. Vamos agora à imagem da semana, a beatificação de Paulo VI, do Papa Paulo VI. Paulo VI que há quem diga que terá sido... Cardeal Montini, diga. Que terá sido o grande Papa, mais do que João Paulo II, terá sido Paulo VI pelo trabalho que fez no Concílio, etc. O Concílio Vaticano II, grandes reformas. Foi um momento importantíssimo. Sem dúvida, na história da Igreja destes últimos 100 anos. E agora o Papa Francisco, de facto, por isso, para além da importância da beatificação em si, o exemplo que representa Paulo VI também para o trabalho do Papa Francisco, que no sínodo que reuniu agora abriu portas que são irreversíveis, não se voltam a fechar, penso. Para o ano, até ao final do ano que vem, elas estarão de uma maneira ou de outra concretizadas. Os divorciados poderem comungar, aqueles que depois tenham uma prática católica, religiosa, e um acolhimento da Igreja àqueles que vivem ou são homossexuais ou vivem com pessoas do mesmo sexo e, portanto, o primado do amor. Isto é uma revolução na relação da Igreja com a sociedade. E este Papa Francisco, um jesuíta muito prestigiado, que ali aparece com Bento XVI, um grande teólogo, mas um homem pela sua formação, que dificilmente poderia assumir reformas como esta, Francisco está a revolucionar a Igreja. E Paulo VI é, de facto, uma grande inspiração para aquilo que este Papa está a fazer. E devo dizer, é surpreendente para todos a determinação com que o assume, ter dito, eu quero que saibam que votos é que houve no Sínodo, quantos votos houve a favor, quantos votos houve contra, não quero que há segredos sobre isto, as pessoas lá fora têm de saber o que é a Igreja e a Igreja tem de saber o que é o mundo lá fora. E não pode ignorar que há muitos divorciados que querem viver na fé católica, gostavam de comungar e estão impedidos de comungar, como também não pode excluir quem seja não heterossexual, mas homossexual, tem direito a receber o amor, a proteção e o acolhimento da Igreja Católica na mesma. Isto é outro tempo e outra época, mas que a Igreja conduzirá com a prudência que a caracteriza. Pedro Sandro Lopes, até para a semana. Não me dá os parabéns, não é? Dou-lhe os parabéns, foi porque uma por causa da Liga dos Campeões o jogo é só amanhã. Diga? O jogo é só amanhã, o da Liga dos Campeões. Não, estou a falar no do Dragão. fim de semana, da taça. Dou-lhe os parabéns, por acaso o Sporting fez jogou um bom bem, jogo, não acha? Jogou bem, sim, muito bem. Acho que jogou bem e com muita confiança. Você apanhou um susto, este ano não vai fazer esqui à Serra da Estrela. Não sei. Até para a semana. Até para a semana. Temos uma notícia de última hora, um alerta CM. Há um acidente grave na A5, na autoestrada que liga Lisboa a Cascais. É para lá que vamos em direto. O jornalista Cláudio Carvalho está no local. Cláudio, há um morto. Uma vítima mortal confirmada, é aliás a única vítima mortal deste acidente, um homem que terá entre 60 a 65 anos, que segundo as autoridades, um acidente que aconteceu junto à berma da A5, no sentido Cascais-Lisboa. Segundo aquilo que conseguimos apurar, o homem terá estacionado o veículo aqui, na berma da autoestrada, antes da saída para Algés, e depois terá, por razões desconhecidas, terá tentado atravessar a autoestrada e foi aí que foi colhido por um automóvel. O corpo da vítima, nesta altura, ainda se encontra aqui, como disse, um homem que terá entre os 60 e 65 anos, e na sequência desse atropelamento mortal houve um outro veículo que, devido a todo o aparato da situação, acabou por se despistar e acaba por ficar, esse veículo acabou por ficar também completamente destruído. Está mais em baixo aqui na A5, como disse, no sentido Cascais-Lisboa. Nesta altura, a circulação já se faz por duas das vias, ainda até há pouco tempo só se fazia por uma das vias, enquanto as autoridades estavam a criar aqui o perímetro de segurança e faziam as respectivas limpezas antes da remoção dos veículos. O repórter de imagem Miguel Conceição está nesta altura a mostrar um dos veículos que acabou por se despistar. Este veículo que está aqui nas imagens acabou por
em bater na vítima mortal que tentava atravessar a autoestrada e depois acabou por ficar imobilizada aqui. Mais à frente e mais abaixo, a cerca de 100 metros, há um outro veículo que também se despistou, como disse, devido ao aparato de toda a situação, e acabou por ficar imobilizado mais em baixo. Era conduzido por uma mulher que sofreu apenas ferimentos ligeiros, apesar do aparato, sofreu apenas ferimentos ligeiros e foi transportada para o hospital. Nesta altura, os militares da GNR que fazem responsáveis pela investigação, do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Aviação, do destacamento da GNR de Carcavelos, serão responsáveis pela investigação para apurar o que aconteceu aqui. Estão nesta altura a recolher os primeiros indícios, mas recordo, uma vítima mortal neste acidente que aconteceu há cerca de 1 hora na A5, no sentido Cascais-Lisboa. A CMTV em direto na A5, é um acidente grave na A5 que fez um morto. Estivemos lá em direto. O Instituto Nacional de Emergência Médica tem um papel importantíssimo no Serviço Nacional de Saúde. Veja como exemplo a resposta do INEM a uma chamada de um idoso que pede ajuda para um familiar. Tratou-se de uma senhora com uma alteração do estado de consciência. Basicamente, a nossa chegada já tinha recuperação do estado de consciência. Estamos na igreja. Não temos morado. É aqui? É isso. Ah, obrigado. Com licença. Com licença. Só Carlos, sai agora daí. Dê-me só os papéis agora. Dê-me cá esses papéis e vai você agora lá para fora. Então. A senhora já estava com enchimento. Ele diz que ela fala, mas pouco. Segundo o que ele me contou, ela tem estado mal disposta a dia toda, a vomitar, mas agora já recuperou. Supostamente estava-lhe a dar o jantar, mudou novamente os sentidos. Como é que a senhora chama? Boa noite. Conceição. Não temos oximetria, temos aqui a Como é que está a Dona Conceição? 125 de incêndio. Mal disposto. Sente alguma dor agora? Tem alguma dor? Oi, tanto. Tantas? Não acho nada disto. Não tive os exames dela. Com licença, na presença. Ai, Respira fundo. Aí. Fundo outra vez. Tem a indicação dela. Sim, certo. Foi só avaliar a situação geral, avaliar a vítima, tentar perceber o que poderia ter acontecido. Não se preocupe com isso agora. O que é que aconteceu? Então, ela já está assim há 3 anos, né? E então, agora está nesta cama e está sempre doente, está sempre Mas assim. hoje o que aconteceu? Como? O que aconteceu hoje? Porque é que o senhor Hoje tem muitas dores,
em todo o corpo, e eu tive há bocado de roda dela e perguntei-lhe, então o que é que tu tens? Olha, não sei, dói-me tudo, dói-me tudo, dói-me tudo, dói-me tudo. Está bem, então, fiz um chazinho e tudo, um chazinho de tília, e ela depois começou assim, quando fui ver, estava assim. Estava como? Estava assim já, a desmanhar, eu bati assim na cara e fiz umas coisas assim, para ver se ela, a falar para ela, depois vinha ao telefone e chamei o senhor. Ele não respondia nessa altura? Não, nessa altura não respondia, abria assim os olhos e ficava assim, a querer falar, mas não conseguia falar. E sabe quanto tempo terá durado isso, mais ou menos? Quantos minutos ele esteve assim? Teve 10 minutos até eu vir ao telefone e tudo. Já tinha acontecido antes isto, ou a primeira vez? Já aconteceu outro dia, deu-lhe assim uma coisa qualquer, também queria desmaiar, mas não chegou assim a acontecer. Agora é que foi mesmo a desmaiar. Até lhe dei uma massagem assim no coração, então mexia assim, e ela depois recuperou assim um bocadinho mais, mas olha, isto tem sido um problema lixado para mim. Agora ela vai ter que ir ao hospital, está bem? Eu também vou com ela. Foi feito um eletrocardiograma, uma avaliação dos parâmetros vitais. É assim como tentar perceber mais ou menos o historial médico e toda a medicação que esta senhora fazia, para tentar ter uma ideia qual seria a origem desta alteração do estado de consciência. Já está melhor, as mãozinhas já está aqui, os dois bombeiros salvadores. Nós não salvamos ninguém, só ajudamos. Pregaste-me um susto, pá. Pregaste-me um susto grande. Pronto, agora vais ao hospital e vais ficar boa, está bem? Pronto. Já temos 91 cada um. E namoramos com 14, 15 anos. E daí casámos, pronto. Casámos aos 21 anos. Foi a 21? Foi ou não foi? Pronto, e finalmente a nossa decisão foi conduzer a senhora a ser transportada ao hospital. Não foi preciso o nosso acompanhamento, mas para uma avaliação mais completa. O verão regressou em força e o calor fora de época está a levar muitos portugueses à praia. A ejaculação prematura é uma disfunção sexual que afeta um homem em cada 5. Existem soluções. Saiba mais em eucontrolo.pt e fale com o seu médico. Já pode tomar o controle. Um conselho da Sociedade Portuguesa de Andrologia. Você está aqui.